Bom dia, que bom que você está aqui conosco nesta manhã para ouvir o que Deus tem para a tua vida, o que Deus tem para você, a palavra que Deus preparou para a sua vida e para a sua família. E o primeiro cântico diz: para sempre Ele será exaltado. Vamos cantar juntos? Em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, Louve ao Senhor, cantando aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu.
cântico diz: eu quero voltar ao primeiro amor. Esse cântico pode ser que ele faça você refletir. Talvez você esteja andando por algum caminho diferente e queira voltar ao primeiro amor. Contigo, Senhor, quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém, aleluia. Amado e poderoso Pai, quero chegar na Tua presença agora, amado Pai. Depois da entrega, amado Pai, desse louvor, amado Pai, que Ele fala por si, amado Pai, que devemos, amado Pai, sim, voltar ao primeiro amor, amado Pai. Devemos sim voltar à essência, amado Pai. Onde não existia maldade, amado Pai, onde não tinha, amado Pai, preconceito nos nossos corações, amado Pai. Onde vivíamos voltados ao Senhor, amado Pai. Onde tinha o tempo todo a presença do Senhor em nossas vidas, amado Pai. Te peço, amado Pai, em nome de Jesus,
Pela essa pessoa que está do outro lado, amado Pai, ouvindo essa mensagem, amado Pai. Que ela possa estar sentindo no coração a presença do Senhor que nós estamos sentindo agora nesse momento aqui, amado Pai. Te peço, amado Pai, trate o coração dessa pessoa. Nós não sabemos como o coração dela está, mas o Senhor sabe o que o Senhor sonda o coração dessas pessoas. Te peço, amado Pai, siga o louvor, amado Pai, que a gente possa voltar a essa essência, amado Pai. A voltar a amar o próximo, amado Pai, como nós mesmos. Para que a gente possa entender, amado Pai, que o nosso propósito de vida é amar, amado Pai. E não julgar. E não condenar. Mas sim, amado Pai, faz parte do propósito do Senhor, amado Pai, está voltado a cuidar também de pessoas, amado Pai. Te peço, amado Pai, em nome de Jesus, cuide, amado Pai, a vida financeira dessa pessoa que está do outro lado. Cuide das nossas vidas. Aquele que está desempregado, amado Pai, nesse momento de pandemia, amado Pai, que declara em nome de Jesus que vai conseguir emprego, amado Pai. Já agradecemos desde já porque cremos que o Senhor, amado Pai, é o provedor de todas as coisas, amado Pai. Por isso já te agradecemos, amado Pai. Porque sabemos que tudo que o Senhor coloca a mão, amado Pai, proverá. E agradeço isso em nome de Jesus, amado Pai. Te peço, amado Pai, em nome de Jesus, que nos dê, amado Pai, uma manhã abençoada, amado Pai. Que possamos nos encher do Senhor, amado Pai. Que possamos nos encher do Espírito Santo, que a gente possa transbordar, amado Pai. Que possa alcançar muitas e muitas nações, amado Pai, através da Tua palavra, amado Pai. Que nada saia da nossa boca, amado Pai, que não seja para edificar o Teu nome, amado Pai. Que está acima de todo nome, amado Pai. Te agradecemos por tudo, já desde a manhã, amado Pai. Como nos acordamos, que sabemos que temos um propósito, amado Pai, com o Senhor, amado Pai. E esse propósito, amado Pai, está na Tua presença, porque sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado. Que assim como ativamos, amado Pai, um Wi-Fi, amado Pai, do nosso celular para ter notícia, amado Pai, que a gente possa ativar o Espírito Santo dentro de nós, amado Pai. Que a gente possa ser renovado, amado Pai. Que tudo que não provém do Senhor, que possa ser tirado, amado Pai, que possa ser deletado na nossa vida, amado Pai. Para que a gente possa viver a essência e é o primeiro amor que assim como esse louvor teve há pouco tempo, amado. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor vai fazer por nós, apesar de nós, amado Pai. Mas em tudo te agradecemos por nome, que é sobre todo o nome, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Bom dia, muito obrigado por nos receberem na sua casa. Se você não nos conhece, nós somos a IBAG, Igreja Batista Amor e Graça, e eu me chamo Milene e vou te deixar por dentro da agenda da nossa igreja. Primeiro, se você não segue a nossa igreja nas redes sociais, que você comece a seguir agora. Nós estamos no Facebook, no YouTube, e além de seguir, gente, é muito importante você estar compartilhando, para que outras pessoas possam ser alcançadas por Jesus. E sobre as nossas celebrações, elas acontecem aos domingos. Às 10 horas da manhã, como hoje, a gente está estudando o livro de Atos. E tem sido uma bênção nas nossas vidas. E às 15 horas da tarde, nós temos as celebrações das crianças. Então, não deixe o seu pequeno fora disso. E às 17 horas da tarde, nós temos o culto presencial aqui. E 19h30, presencial e online. Então, que você possa estar fazendo parte de tudo que está acontecendo aqui. Você está convidado a estar aqui no culto conosco. E agora chegou um momento muito especial para nós. O momento de dizimar e ofertar na casa de Deus. É uma alegria para nós poder devolver aquilo que o Senhor nos dá. Então eu convido você a fechar os seus olhos para nós estarmos orando e agradecer a Deus. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por poder dizimar e ofertar na tua casa. Jesus, obrigado pelo Senhor ser fiel nas nossas vidas, Pai. Por Senhor nunca deixar faltar nada na nossa mesa. Nós te agradecemos, Pai. Abençoa aquele irmão, Senhor, que nesse momento não tem emprego. Que essa semana ele possa ser chamado, Senhor. Que essa semana ele possa ter a resposta, Senhor. Ensina a tua igreja a ser fiel ao Senhor, Deus. Nós te agradecemos por tudo, Deus. Obrigado por esse domingo. Amém. Ele abre mão da sua glória.
semelhante a um homem, se esvaziou. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como um filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, nosso Pai, o exaltou, lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Meu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, a si mesmo se humilhou, como um filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus,
divina paz. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém, amém. Glória a Deus. Nome sobre todo nome. É o nome dele, o nome de Jesus. Bom dia. Eu me chamo Alex. Sou um líder na IBAG. Já faz um tempinho. E graças a Deus, hoje Deus tem dado o privilégio de mais uma vez fazer parte, né, do propósito, que é trazer a palavra dele. Que eu digo é um privilégio, que eu digo porque Deus ele já nos deu o primeiro milagre, que foi quando acordamos pela manhã, né? E fazer parte desse processo é muito maravilhoso para mim, porque de onde eu poderia estar agora, né? Eu poderia estar fazendo N coisas, né? Mas Deus é tão bom comigo que Ele me transformou e me fez parte do processo da palavra dele. E graças a Deus eu tenho tido esse privilégio comigo, tanto eu quanto a minha esposa. E agora, graças a Deus, também tem culto também para as crianças, né? E meu filho também vai fazer parte disso. Eu quero que ele chegue tão longe quanto eu já cheguei, amém? Nós estamos numa temática, né, de pregar sobre estudar sobre o livro de Atos. E hoje eu tive o privilégio de trazer o livro de Atos, capítulo 15. Mas como eu sempre falo quando eu vou pregar, que eu temo a palavra. Que a palavra não pode vir ela não pode vir uma palavra que o Alex entendeu assim, ou foi de qual forma, mas sim foi dirigido pelo Espírito Santo. Então, quando eu temo a palavra de Deus, o Espírito Santo, eu gostaria de orar com vocês antes de começar a fazer essa explicação, amém? Então, feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Amado e bondoso Pai, mais uma vez chegamos até o Senhor, para primeiramente te agradecer por esse privilégio, meu Pai. Antes de mais nada, meu Pai, te peço que o Senhor possa estar abrindo o coração e a mente daqueles que estão recebendo essa palavra, assim como o Senhor fez comigo, meu Pai. Te peço, meu Pai, que essa palavra do Senhor entre em terreno fértil, meu Pai. Que ela possa dar fruto, que ela possa prosperar, meu Pai. Porque sabemos que a palavra, quando entra, meu Pai, o Senhor faz multiplicar. Que ela possa ser multiplicada no coração dessa pessoa, que ela pode transformar o lar dela, meu Pai. Mas sabemos que quem faz isso é o Senhor, amado Pai. Por isso te pedimos, amado Pai, a Tua presença, onde for chegar essa palavra, amado Pai, que ela possa seja da parte do Senhor, amado Pai. E não seja uma palavra do Alex, mas sim a glória toda volte para o Senhor, amado Pai. É em nome do Senhor, é em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amado Pai, que te peço por tudo e agradeço. Amém. Glórias a Deus. O capítulo 15 de Atos, ele já começa com uma coisa que hoje em dia muitas igrejas fazem. Eu digo muitas igrejas, quando eu falo muitas igrejas, a gente inclui a nossa vida também. Já nos versículos 1 a 6, ele já vai falar sobre a cobrança sobre alguns, sobre fazer a circuncisão, né? Mas antes, para nós entender, vamos ler primeiro o versículo 1 e 2 para entender o que é essa cobrança. Olha só o que o versículo 1 e 2 fala. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar os irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. E isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar da questão com os apóstolos e com os presbíteros. Amém? Então, a circuncisão era uma aliança, né, no Velho Testamento, né, mas era uma cobrança que era feita para aquele povo antes da chegada de Jesus Cristo, antes da ida de Jesus Cristo, né? Então, quando Jesus veio,
ele não é que ele acabou com aquilo, mas não foi necessário aquilo para ser salvo. Então teve um povo ali que eles estavam querendo cobrar. Como a lei mosaica vinha nessa questão de ter que ser circuncidado, então todas as pessoas que vinham ser salvas teriam que passar por esse processo. Era um processo meio que doloroso. E olha só, com o passar do tempo, esse povo, né, eles entenderam que começou a crescer muito a multidão, começou outras pessoas a ser salvas, então eles começaram meio que colocar um empecilho para as pessoas serem salvas. E olha só como é que eu acho estranho. Quando eu entrei a primeira vez na igreja, a primeira coisa que eu fiquei preocupado é colocar empecilhos, né, no meu modo de vida. Tu vai se converter, mas tu tem que mudar isso e isso da tua vida. E não é isso que a palavra de Deus fala, que a palavra de Deus ela vem, que se tu creu em Jesus Cristo, é salvo e tu é transformado através da palavra do Espírito Santo de Deus, e não por coisas que tu vai fazer. Que nada que a gente faça a gente vai alcançar a graça, porque a graça é de graça. Ela veio já para nos salvar. Então o próprio Jesus Cristo já veio para não para acabar com as leis, mas sim para que seja um processo que a gente creu e a gente é salvo. E através do Espírito Santo a gente é transformado, a gente deixa de fazer algumas coisas, amém? E isso é uma preocupação que vem se tornando, acho que quase que mundial, das pessoas chegarem dentro da igreja e a gente já começar a olhar de uma forma diferente. E esse povo, né, esse determinado povo que estava pregando sobre essa questão de circuncisão, eles estavam querendo cobrar, mas eu para mim ser salvo, eu tive que fazer isso, então eles têm que fazer também. E é um processo que vem da parte do Espírito Santo convencer se está fazendo uma coisa errada, se não está fazendo uma coisa errada, mas sim a transformação que o Espírito Santo vai dizendo assim, cara, agora a partir de agora tu vai começar a fazer assim. Ele vai te libertar, não é a gente impor para as pessoas, não, para tu ser salvo vai ser assim, ser assado. Então vai chegar um momento que as pessoas vão entrar na igreja e não vão voltar mais. Porque a palavra ela tem que entrar, tem que se tornar leve. A pessoa tem que dar aquele baque na pessoa, que ela deve tender a dizer, pô, estou fazendo errado, mas é o Espírito Santo que se torna aquilo leve, amém? Vamos ler comigo Romanos, capítulo 3, versículo 25 e 30, para nós entender sobre essa questão da circuncisão, se era obrigado ou não. Romanos 3, versículo 25 a 30, olha só o que fala. Deus ofereceu como sacrifício, como propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, e em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriores cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído baseado em princípio? No de obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas aos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também. Visto que existe só um Deus, pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, não existe uma lei que determina ser salvo ou não por ser circunciso ou incircunciso, mas sim mediante a fé justifica, a fé que salva. E Pedro bate nessa tecla, tanto é que no versículo 7 ao 11, a gente vai ler o 7 para entender aqui a indignação de Pedro. Olha só o que o versículo 7 fala. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. 8. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes não tinha concedido. Olha o que o 10 e 11 fala. Então por que agora estão querendo tentar a Deus?
pondo sobre os discípulos um jugo que nem nossos antepassados conseguiram suportar? Olha o que o 11 fala: de modo algum cremos que somos salvos, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. O parecer de Pedro diante da questão da circuncisão é algo totalmente relevante por causa da morte de Jesus Cristo. A morte de Jesus Cristo veio para justificar os nossos pecados, e não a circuncisão. E aqui Pedro também argumenta agora que a gente é salvo então pela graça, e nada que a gente faça ou possa fazer vai mudar a nossa salvação, porque o que vai nos salvar vai ser a crer em Jesus Cristo, que Ele vem para nos salvar e ponto. A palavra de Deus nos garante que todo aquele que nele crê será salvo. É o próprio Jesus que fala, é o próprio Deus que fala. Então nada que a gente colocar de empecilho dentro da igreja, que não eu falo da religiosidade, que as pessoas querem pôr alguma coisa, tu entrou na igreja hoje, tu é cabelo não, tem que cortar cabelo curtinho. Eu quando entrei a primeira vez na igreja, eu cheguei com a Bíblia debaixo do braço e cheguei todo fatiotado, todo na estica, bem socialzinho. Eu era fadado aquilo achando que eu tenho que ir ali, porque eu tenho que ter bem arrumadinho, e deve vir arrumado, deve vir cheiroso, e glória a Deus que vem cheirosinho para a igreja. Mas aquilo ali não era o que me salvava, mas sim a palavra de Deus que me libertava dos meus pecados. Essa é a minha preocupação que eu tenho que ter na minha vida. Depois que eu aceito a Jesus, me preocupar com o que o Espírito Santo vem me fazer para me transformar. Amém? Tanto é que Tiago, depois, nos versículos 12 ao 21, ele vai falar sobre alguns deveres que alguns cristãos deviam seguir. Quando começa a ouvir a palavra de Pedro começa a indagar sobre essa questão de que ele não aprova essa questão de a pessoa ser circuncisa ali ou não, para ser salvo, que ele começa a falar que a pessoa é salva pela graça. O Tiago se levanta, tanto é que Tiago era um homem considerado o joelho de camelo, por causa que era um cara que vivia em oração, vira de joelho, pedindo a Deus direção, e era direcionado pelo Espírito Santo. Ele entendeu que aquilo que Pedro estava falando vinha da palavra de Deus. Tanto é que ele vai citar que nos antepassados falavam sobre essa questão de não colocar empecilhos para a pessoa ser salva. Amém? E ele começa a falar sobre a questão de só apenas observar algumas coisas, não digo doutrina, mas algumas regras que a lei dizia que não era para cometer, como pegar alimentos sacrificados a alguns ídolos. Só que, algum tempo atrás, eu preguei sobre Atos, sobre a gente não tornar impuro aquilo que Deus transformou como puro. Tudo vem de Deus, a gente crê nisso, amém? Só que tudo que a gente colocar em nossa mesa, tudo que a gente compra no mercado, tudo que entra da igreja, a gente tem que consagrar ao Senhor. Porque a gente não sabe quem é que consagrou, para que foi consagrado aquilo. Mas se a gente entende que Deus é dono de tudo, a gente consagra ao Senhor, para entrar no nosso lar, para não entrar nada de ruim para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso templo. Amém? Tome cuidado para não tomar isso como impuro, então. Esse é um cuidado que a gente deve ter, e Tiago frisou bem isso, a gente não se colocar em risco nessa questão da impureza. No versículo 22 ao 32, aqui Paulo retorna para Antioquia, Paulo e Barnabé, e ali ele volta com uma carta dos apóstolos e presbíteros. Vamos ler comigo o 24 ao 28, o que fala. Sobre a questão de muitos querer pregar sobre a questão da circuncisão, olha só. Soubemos que alguns saíram de nosso meio sem autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim concordamos que todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos irmãos amados Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, enviamos Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós
não impor a vocês nada além do que seguintes exigências. Aqui quando Paulo e Barnabé vai com essa carta, eles já têm em mente do que eles vão encontrar no meio do caminho. Que as pessoas estavam lá meio que atemorizadas com aquilo que estava sendo colocado, imposto a eles. Porque era uma coisa meio que dolorosa a questão da circuncisão. Mas eles também estavam entendendo que Paulo foi levantado para salvar os gentios. E quando eles chegam na cidade, e é interessante que um pouquinho antes até mesmo deles chegarem na cidade ali, a gente vai ver que os presbíteros ali, os apóstolos, quando enviam essa carta, tem uma palavrinha que eles falam assim, que eles foram dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando a gente entende que a gente é dirigido pelo Espírito Santo de Deus, a coisa se torna leve, o fardo se torna leve. Então, quando é do Espírito Santo, o Espírito Santo ele não te impõe, ele não te obriga. Então, quando eles chegam com essa carta, quando eles chegam falando para eles que não precisa ser dessa questão da circuncisão, o povo fica alegre. O povo entende que a salvação é mesmo somente em crer em Jesus Cristo. E fazer parte desse processo ali para eles se tornou leve. Então, que a gente não deva ficar atrapalhando a obra de Deus, querendo colocar empecilhos para as pessoas serem salvas. Mas sim que deixar que o Espírito Santo nos dirija para que as pessoas sejam salvas através da palavra de Deus, através do agir de Deus. E a gente não venha atrapalhar esse agir de Deus. Só que uma coisa que me chama a atenção é essa: ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E isso é difícil, gente. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente quer ensinar na hora tudo que a gente aprendeu. A gente quer atropelar tudo, vamos cair para cima. Só com o tempo tu vai entendendo que às vezes Deus ele quer que tu segura a bola aí. Tem horas que Deus agora tu fala. Tem horas que Deus tá falando demais. Agora deixa eu agir. A gente lança a palavra, mas a gente segura. Porque quando tu lança, um exemplo, quando tu lança uma coisa para ser plantada, tu não abre a terra ali, joga a semente e fica ali esperando ela crescer e tu acha que no outro dia tu já vai ver ela crescendo a folha e coisa tal, daqui a pouco já dá fruto. Não, é o tempo, é o agir de Deus. E a mesma coisa o Espírito Santo de Deus na nossa vida. A gente foi lançada a palavra na nossa vida e a vida nossa é transformada com o tempo. Mas quem é que dá esse tempo? É Deus. Então a gente não deve obrigar, a gente não deve forçar a pessoa a ser assim, ossado, ser como a gente. É um processo para cada pessoa. Então quando foram tirados essa questão da circuncisão, o povo ficou alegre. Tipo assim, tirou uma mochila assim, agora eu vou poder ser salvo. E quantas pessoas certo não entram na nossa igreja, não entram em outras igrejas e começam essa questão de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a pessoa, eita, não é isso comigo não, isso não é para mim, não serve. E as pessoas acabam saindo fora. E daí a gente vem aqui e diz, mas por que será que aquela irmã, por que será que aquele irmão saiu da nossa igreja? Porque a gente deixou de ouvir a voz do Espírito Santo, quando o Espírito Santo diz, ali eu trato com ele no privado. Ali é comigo. E a gente quer dar um super santo, às vezes fazer a obra de Deus, e a gente acaba atrapalhando a obra de Deus. Amém? No versículos 31, do 33 ao 40, vai ter uma passagem ali, quando Paulo vai para Antioquia, né? E ele vê essa necessidade, então, de voltar àquelas igrejas que eles falaram sobre essa questão da circuncisão, e agora ver como é que está o crescimento, e ver como é que está o pessoal, se eles entenderam o que é a questão da salvação, que a salvação é pela graça e tal. E nesse tempo, Barnabé diz que achou essa ideia fantástica, mas ele também queria levar João Marcos com eles. Só que Paulo, por sua vez, ele não tinha esquecido, né, um episódio anterior que João Marcos, ele tinha abandonado a viagem. Então, os apóstolos entraram meio que numa discussão, eles não entraram num consenso de se vai ou se não vai. E isso eu aprendo que muitas vezes a gente não pode deixar que o ressentimento falar mais alto do que a voz do Espírito Santo de Deus. Barnabé era um homem de Deus, Paulo um homem de Deus. Os dois tinham a mesma visão de reino, mas
de certa forma, os dois também eram humanos. A gente acha que às vezes, por a pessoa ter muito tempo de casa, muito tempo de reino, a gente acha que as pessoas são super santos. E a gente esquece que isso aqui, ó, não vai para o céu. O nosso corpo é humano. Ele vai ter horas que ele vai deixar o espiritual falar, e amém, glória a Deus por isso, mas tem horas que tu vai deixar o humano falar. E esse é o nosso cuidado que a gente deve ter, que Paulo está dizendo, não, ele não vai, olha só, esse maninho aqui já teve um com nós, ele teve a oportunidade, na primeira renga aqui, ele largou fora. E Barnabé, ei Paulinho, só faltou dizer assim, ó, te lembra aquela vez, eles não queriam te aceitar, e eu trouxe para o lado e dizer, tu é agora com nós. É aqui, ó, tá no nosso meio aqui, esse homem aqui vai ser usado por Deus. Mas para não entrar em discussão, que foi cada um para o seu lado. E eu aprendo muito com esse trecho da Bíblia, porque Paulo e Barnabé eram cristãos fenomenais, armaduras, cheios de espírito, sensível a Deus, mas ainda por ser humano, nenhum quis ceder. E esse é o ruim de muitas vezes a gente deixar o humano falar, porque a gente vai querer bater de frente às vezes com o espiritual. E esse é o grande problema. Então a gente, não importa quanto a gente espiritual nós somos, mas algumas decisões serão um retrato da nossa humanidade, do nosso lado humano. Então, às vezes, não queira tentar entender, às vezes, uma atitude de um irmão. Ore, somente ore. Pede para Deus, então, que misericórdia e força para que a gente não lute contra aquilo que o espiritual quer falar com nós, contra o que o Espírito Santo quer falar com nós. Amém? Aqui então, mostra um grande exemplo de como um cristão deve agir. Então, se você não gostou de alguma coisa, né, que alguém tenha feito para você, né, chama a pessoa para conversa, assim como filhos santos de Deus, né, a gente deve tomar aquela atitude assim, ó, quem não tem na família, quem na família não discutiu com algum irmão, e assim na família cristã, tem horas que tu não vai concordar com ele, e tu não deve concordar, tu não é obrigado a concordar, mas nós temos que ter em mente que a voz de Deus, a voz do Espírito Santo é soberana. Então, quando a gente tem dúvidas de alguma coisa que o irmão falou, chama ele no privado, chama ele na conversa. O melhor de tudo nem é por telefone. Ô mano, vem cá, eu quero sentar contigo, quero trocar uma ideia contigo. Eu não entendi aquilo que tu falou. Eu não entendi porque tu está brigado com fulano, mas olha só, vamos conversar aqui, vamos orar. A Bíblia fala que quando tu tem um problema, junta o teu irmão, junta mais dois, vão ali, vamos orar e vida que segue. Mas busque isso, busque que o Espírito Santo resolva o problema que o lado humano às vezes vai te travar. Que o lado humano vai dizer, não vou perdoar, não dá a bola para ele que ele está falando. Que às vezes a gente acha que é super santo. Então que a gente deve pedir misericórdia de Deus para que a gente não deixe que o nosso lado humano fale mais que o espiritual. Entrando no capítulo 16, a gente vai falar um pouco sobre a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos ler o versículo 6 e 7, para nós entender um pouco dessa viagem. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus os impediu. Aqui vai mostrar que após o desentendimento que ele teve com o Barnabé, Paulo, né, e Silas, então eles foram para a segunda viagem, né, para visitar, então, com o curso principal de visitar as igrejas para saber como é que andava a situação, né. E nesse momento ali, né, um pouco antes, ele vai falar que eles encontraram Timóteo. E só que para começar a caminhar com eles, para não gerar uma polêmica, né, Paulo circuncidou Timóteo,
até para evitar essa discussão, né, para não perder tempo, porque o foco dele principal era visitar as igrejas. Então, para não voltar ao assunto que eles já tinham resolvido por carta, né, que a questão de circuncisão não era de salvação, mas para evitar esse assunto, para focar na salvação, então ele circuncidou então Timóteo. Só que uma coisa que me chamou a atenção no versículo 7, que ele fala assim, ó, no 16:7, ó: quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo os impediu. Aqui vai mostrar que, por mais que eles estavam fazendo a obra de Deus, teve algumas cidades que o Espírito Santo falou assim: ei, aí tu não entra. Mas eu estou no processo, Deus, eu tenho que entrar na cidade para ver como é que está. E o Espírito Santo falou assim: não, aí tu não entra. E Paulo era um homem muito temente a Deus e muito sensível ao Espírito Santo. E isso eu coloquei eu até grifei aqui na palavra que ser sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes a gente é desobediente porque a gente deixa de ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Então que a gente possa, a partir dessa manhã, começar a entender o quanto eu tenho sido sensível, o quanto eu tenho ouvido a palavra de Deus e não ter deixado o meu lado humano falar. Amém? No versículo 9 a 13, vai mostrar que uma das principais características de um cristão saudável é estar atento à direção então do Espírito Santo. E isso era algo que Paulo ele não de modo algum dispensava. E durante uma noite ele teve uma visão que ele direcionava o evangelho na Macedônia, né? Ele teria que levar. Ele viu na visão uma pessoa parada dizendo assim: vem aqui nos ajudar. E é interessante que se Paulo não fosse um cara sensível ao Espírito Santo, ele não ia ouvir a primeira vez que Deus falou para ele que ele não deveria entrar em tal cidade. Ele entraria. E muitas vezes a gente tem feito coisas erradas porque a gente não foi sensível à vontade de Deus, não foi sensível ao Espírito Santo. E às vezes está explícito que a gente vai quebrar a cara, porque a gente deixa o lado humano falar. Então que a gente deve se preocupar novamente aqui falou sobre dar atenção ao que o Espírito Santo fala. Esteja sensível ao Espírito Santo de Deus. E Paulo, né, então ele, como era obediente e sensível, ele foi fazer essa viagem, né? Então, e no versículo 14 e 15 vai falar, lá na Macedônia, depois dele ter tido essa visão, que ele foi procurar um lugar para orar. E quando Paulo chegou às margens de um rio, ali ele viu um grupo de mulheres, e ele viu a oportunidade de falar do Evangelho de Jesus. Então todos que Paulo via pelo caminho, ele via uma oportunidade. E quando está sensível ao Espírito Santo, tu vê que tudo é uma oportunidade para falar do Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, amém? E ali nesse grupo, uma delas se chamava Lídia, uma importante vendedora de púrpura em Tiatira. Ela creu na mensagem e a fé dela imediatamente contagiou toda a casa e todos foram batizados. Olha só o que fala o versículo 14, ó, do capítulo 15, versículo 14, olha só. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Ali mostra que Lídia ficou tão feliz com a presença de Jesus Cristo em sua vida que ela suplicou que ele fosse para sua casa. Mas uma coisa que me chamou a atenção foi que Deus preparou o coração dela. Mas por quê? Porque ela é temente a Deus. Ela deu brecha para o Espírito Santo entrar. Ela deu brecha para a palavra criar raiz. Ela deu oportunidade para Deus usar ela. Tanto é que a palavra vai dizer que todos da sua casa foram salvos e foram batizados. E o que eu aprendo com isso aí? Que a tua fé pode contagiar o teu lar, mas ao mesmo tempo a falta de fé, ela pode levar a ruína à sua família. E ela decidiu por crer em Deus. Mas se lembra que no começo do estudo a gente começou a falar que não, mas tem alguns poréns. Aqui não mostrou algum poréns. Ela falou que somente ela creu e ela foi salva. Amém?
Mais adiante, nos versículos 16 ao 18, capítulo 16, determinado dia, enquanto ainda estavam em oração, Paulo e Silas se depararam com uma jovem possuída por um espírito de adivinhação. Olha o que o 17 fala aqui, ó. Versículo 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho de salvação. O que eu aprendo aqui? Que até mesmo os espíritos maus, eles sabem quando a pessoa é de Deus. Uma vez na passagem, eu estava lendo a Bíblia, foram tentar expulsar os demônios. E só que eles são meio que debochados. O demônio falou assim: ei, a legião de demônios, né? Falou assim: ei, Paulo eu conheço, Jesus, a quem Paulo fala, eu também conheço, mas tu eu desconheço. Quando eles começavam, quando o Espírito estava usando essa mulher para meio que debochar, meio para falar assim: ei, esses são os homens de Deus, coisa e tal, mas ele sabia que logo ele ia ser expulso daquele corpo. E não durou muito. Tanto é que chegou uma hora que Paulo olha para trás e repreendeu o demônio e falou assim: ei, sai fora. Em nome de Jesus, sai. Ela não te pertence. E ela sai. O que eu aprendo? Que o poder do nome de Jesus, ele liberta. Mas Jesus, ele te dá o privilégio, ele te dá a oportunidade de fazer isso. Quem sabe muitas pessoas estavam tentando, de repente, algumas tentando expulsar ou temiam expulsar os demônios, porque sabiam que não eram cheios de Deus. Mas aqui não está falando sobre ser cheios ou não cheios de Deus. Ela está falando que do nome que estava sendo usado. Paulo simplesmente falou: em nome de Jesus, sai fora agora, cara. Ela não te pertence mais. Mas declarou em nome de Jesus. O poder do nome de Jesus liberta. Amém? No versículo 19 ao 24, ali vai falar sobre a libertação da jovem, né, que ela repercutiu tão negativamente na cidade. Isso porque ela era uma escrava de talento de adivinhação. Essa moça, ela era usada para fazer adivinhações, então ela dava lucro, né, para os senhores que se diziam dono, né? Então eles arrastaram Paulo e Silas, depois de ser expulsado o demônio dela, levaram para o meio da praça e o acusaram então de perturbar a ordem. E ali mostra que eles foram açoitados e foram presos. Aqui mostra que muitas e muitas vezes tu vai fazer a vontade de Deus, e essa voz, esse fazer a vontade de Deus vai perturbar muitos. Então muitas vezes tu vai ser julgado por fazer a vontade do Pai, mas não desista. Não, e foi isso que Paulo fez, ele não desistiu. E foi jogado na prisão. No versículo 25 ao 29, ele vai falar assim, ó, que mesmo com o corpo todo dilacerado de açoites e suportando dor, as indiferenças, a injustiça e o desconforto da prisão, uma coisa que me chamou a atenção é que Paulo e Silas não permitiram que as suas almas ficassem amargas. Eles não deixaram levar aquilo para o coração, porque eles tinham o Espírito Santo de Deus, eles tinham essa questão de amar aquelas pessoas, de ganhar aquelas pessoas, que eles sabiam que aquelas pessoas estavam cegas, assim como aquela moça que foi libertada do Espírito, elas estavam cegas. Então Paulo e Silas sabiam que eles estavam sendo direcionados pelo Espírito Santo, e tinha um propósito dele ser açoitado, tinha um propósito dele ser preso, e tinha um propósito dele estar naquela prisão naquele momento ali. Amém? Olha só o que o versículo 25 fala. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos ouviram. Aqui fala esse relato que não foi de uma forma educada nem silenciosa. Ali vai falar que Paulo e Silas estavam presos, eles podiam estar reclamando, porque eles levaram vamos dizer no vocabulário gaúcho, uma tunda. Ou levaram uma costa, que nem falam. Bateram, humilharam e levaram ele para a prisão. Eles podiam estar ali reclamando, mas não, eles começavam a orar a Deus e cada vez mais a louvar a Deus. E a adoração deles chegou ao trono de Deus. Em resposta à oração deles, o Senhor
criou um terremoto e as portas da prisão foram abertas. Só que uma coisa que eu aprendo com Paulo e Silas, que na adversidade eles oraram e adoraram. Muitas vezes na nossa adversidade a gente quer entrar no Facebook e reclamar da vida, botar no status do Arts que minha vida está um problema. Mas aqui, naquela época não tinha, tá, Alex? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha Facebook, ok? Mas eles tinham a ferramenta era a oração, e cantavam louvores a Deus, glorificavam a Deus por aquilo que eles estavam passando, porque sabiam que eles estavam dentro de um propósito de Deus, e eles não se deixaram abalar, eles não levaram para o coração, eles podiam ter ficado com raiva das pessoas que bateram nele e as que prenderam, mas não, eles louvaram a Deus e glorificaram a Deus por causa daquilo ali, porque eles faziam parte de um processo guiados pelo Espírito Santo. Você lembra que eu falei várias vezes, eles eram sensíveis ao Espírito Santo de Deus, eles entendiam que tinha um propósito aquilo ali, amém? E uma coisa que me chama a atenção é que essa porta da prisão ela não foi aberta para libertar Paulo e Silas, que eram homens, eles eram homens obedientes e eles não fugiam ao propósito, conforme a gente vai ver adiante. Quando abriu eu fico me colocando no lugar. Se eu tivesse preso, eu, Alex, às vezes com a minha pouca fé, de repente, se eu tivesse preso, abrisse a prisão, eu ia picar a mula. Primeira oportunidade, eu abrir a porta, o meu lado humano ia falar mais. Porque às vezes eu acho que eu tenho que buscar mais a Deus, buscar essa fé que Paulo e Silas tinham. Eu fico imaginando assim, abriu a cela, soltaram as correntes e eles ficaram ali, glória a Deus. Eu fico pensando, eles devem ter ficado cantando assim, poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias. E abriu a cela e soltou as correntes. E eles não correram, porque sabiam que o propósito não era para libertar eles. E olha só que interessante. No versículo 34 vai falar que o carcereiro que cuidava da prisão, ao ver o milagre, pensou primeiro em tirar sua vida, pois por caso os presos tivessem fugido, ele sofreria uma punição muito forte dos romanos. E é interessante que Paulo viu ele já estava com a espada para se matar, porque sabia que aquilo era muito grave, deixou os prisioneiros que estavam na mão dele, no cuidado dele, escaparem. E Paulo, ei querido, não faz isso não. Tem um propósito aqui, meu querido. E olha só, aquele milagre fez com que o carcereiro cresce em Deus, cresce em Jesus, porque qualquer uma pessoa humana, ela teria aproveitado a oportunidade e ter fugido aqui para falar que os presos que estavam com eles ouvindo a oração, os presos que estavam junto com eles ouvindo eles cantando louvores, ficaram também presos. E é interessante que o carcereiro, então, impactado com aquele milagre, ele pega e leva eles para fora e faz uma pergunta para eles: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aí eu fiz assim, Paulo e Silas falou assim para eles assim, tem que ser circuncidado, tu tem que cortar o cabelo, tu tem que usar roupa social, tu tem que parar de ouvir música secular. Mas não foi isso não, né? Não foi isso aí não. Eles responderam: crê no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e sua casa. Ele não colocou empecilhos. Ele falou: creia em Jesus Cristo. É essa a nossa obrigação, falar para as pessoas: creia no Jesus Cristo. Não coloque coisas, não coloque empecilhos entre a pessoa. Jesus Cristo, ela já está fadada, ela já está quebrantada, ela já está cheia de problema na vida dela. Ela quer se libertar das correntes. O carcereiro só precisou entender que aquilo que estava acontecendo com Paulo e Silas era para salvar a família dele. E ele entendeu, tanto é que ele não acreditou naquilo que estava acontecendo. Ele falou assim: ei, somente crê em Jesus Cristo, a tua família vai ser salva e você também. Então, a partir disso, agora, o impiedoso carcereiro, agora convertido, passou a cuidar das feridas deles. A libertação, então, não era para Paulo e Silas, mas sim para o
carcereiro e a sua família. Amém? No versículo 36 ao 40, vai falar que ao amanhecer os magistrados deram ordem para Paulo e Silas fossem libertos. Mas ao ouvir essa ordem, Paulo exigiu algumas explicações. Isso porque eles eram cidadãos romanos, né? E haviam sido injustamente açoitados e presos. E essa revelação de Paulo e Silas deixou eles com muito medo, porque eles eram cidadãos romanos e isso não podia ser tratado daquela forma ali. Então a liderança da prisão veio até eles para se desculpar de tudo e suplicar que eles seguissem o seu caminho, né, fora dali. Mas o que me chama a atenção é que Paulo e Silas, eles podiam ter dado o carteiraço: ei, eu sou romano, você não pode fazer isso comigo. Mas se lembra, várias vezes eu citei que a gente tem que ser sensível ao Espírito Santo. Paulo e Silas sabiam do propósito deles. O propósito foi da visão de Paulo de salvar as pessoas que estavam ao redor dele. Primeiro, salvou a vida daquela mulher que estava endemoniada, expulsou. Depois, pegou a Lídia e salvou ela e a casa dela através da palavra. E depois, mesmo preso, ele viu uma oportunidade de glorificar o nome dele e salvou o carcereiro e a família dele. Então, sabendo do propósito, ele não fugiu, ele não correu, ele não usou das artimanhas, que a gente sabe como é que é brasileiro. Às vezes a gente quer dar um jeitinho brasileiro e não é. A gente só tem que se dar o jeitinho do Espírito Santo. O Espírito Santo dá a direção para nós. O Espírito Santo os convenceu a fazer parte desse propósito e deu o privilégio deles fazer parte desse propósito. Amém? A banda, se quiser, pode ir subindo. Uma coisa que eu aprendo desses 2 capítulos que a gente leu, a gente estudou, que devemos cuidar para não travar o crescimento da igreja de Deus por causa de doutrinas. Não deixar que a religiosidade trave o processo de Deus para a igreja, o propósito de Deus para a igreja. A gente não pode servir de empecilho para as pessoas serem salvas. Não, mas eu em 1900 antigamente eu tive que fazer isso. Ei, quando não tinha entendimento, fez isso. Quando tu entendeu que o Espírito Santo que te dirige, é o Espírito Santo que salva, é a palavra que salva, é Jesus Cristo que salva, tu começa a tirar do caminho das pessoas. Ó, isso aqui não é empecilho para ti não, ó, só vem, a graça te basta. Achismos religiosos travam o crescimento espiritual. Não deixe que o lado humano fale mais alto que o lado espiritual. A salvação é pela graça. Se alguém creu em Jesus Cristo, essa pessoa vai ser salva, amém? Não deixe o ressentimento te guiar por achismo. Seja sensível ao Espírito Santo de Deus. Ouça somente a voz de Deus, e as coisas darão certo. Se teve algum problema com algum irmão, vá até ele. Mas antes de ir, peça a direção do Espírito Santo. Ele vai te dar a palavra certa. Pode ter certeza, não vai ter erro. Mas não tente o teu lado humano tentar convencer o lado humano da outra pessoa. Não vai dar certo. Mas quando tu tem a direção de Deus, o lado espiritual de Deus vai consertar aquela situação, vai tirar o peso daquela situação, amém? Alguém discordou, fez alguma coisa que você não achou certo, independente de quem for, chama essa pessoa, debata o assunto, assim como cristão que somos. Lembre-se que somos humanos, estamos passivos de erros. Peça misericórdia a Deus para te dar a direção para lidar com a situação. Outra coisa que eu aprendo também é que a fé, né, a nossa fé contagia a nossa casa, assim como a falta dela, ela também destrói o nosso lar. Somente o poder de Jesus é capaz de abrir cadeias, restaurar lares, libertar daquilo que te prende e te faz escravo, deixando de ser livre para prosseguir, de fazer a obra. Cuide para que a gente não fique preso, fadado a achismo, a doutrinarismo. A fé, a graça de Deus nos basta, amém? E uma coisa que foi para mim a cereja do bolo de todo esse estudo, que na adversidade Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus.
Eu fico imaginando, estava doendo, eles estavam feridos, mas eles oraram a Deus. E quanto mais doía, eu fico imaginando, quanto mais doía, mais eles oravam. E quanto mais doía, mais eles agradeciam, mais eles louvavam a Deus, porque eles estavam dentro de um propósito de Deus. Se você, do lado que você está, ouvindo pelo rádio, ouvindo pelo celular, vendo na sua tela de computador, entendeu que essa palavra foi transformadora para ti, eu quero orar contigo, para que você tenha essa experiência que Paulo e Silas tiveram. Você pode estar passando por uma adversidade agora, você pode estar passando por um problema agora, mas assim como Paulo e Silas, ore a Deus, louve a Deus, agradeça pelo esse processo, porque sabe que esse processo vai ser para mudar a tua vida, vai ser para transformar a tua vida. Tudo na vida com Deus tem um propósito. Paulo e Silas foram presos injustamente, mas não foi coincidência, foi Jesuscidência. Eles foram usados na prisão. Eles foram apedrejados. Ele podia ter dado um carteiraço, então não pode me apedrejar, mas ele sabia que tinha um propósito. E olha quantas pessoas foram salvas através desse propósito. Feche seus olhos e ore comigo agora, enquanto o louvor está tocando, e sinta a presença de Deus, assim como eles estiveram sentindo a presença de Deus, e quando sentiram um forte tremor, as cadeias quebraram. Amém? Ore comigo. Amado e bondoso Pai, mais uma vez chegamos até Ti, Pai. Assim como Paulo e Silas, amado Pai, foram libertos, amado Pai, com um propósito que o Senhor tinha com eles, amado Pai. Te peço para essa pessoa que está ouvindo a palavra do outro lado, amado Pai, possa estar sentindo a presença do Senhor assim como eu sinto, amado Pai. Que possa ser transformada a vida dela, amado Pai. Que ela entenda, amado Pai, que o que ela está passando agora é um processo. E todo processo ele tem um começo, meio e fim, amado Pai. Em nome de Jesus, hoje, amado Pai, nesse exato momento é o fim, amado Pai, do que ela está passando, amado Pai. Se ela está procurando por um emprego, amado Pai, glória a Deus, amado Pai, já agradecemos por esse emprego, amado Pai. Se é por cura, amado Pai, em nome de Jesus, declara a cura para essa pessoa, amado Pai. Se é casamento, amado Pai, destruído, vai ser restaurado em nome de Jesus nesse momento, amado Pai. Se é uma perda, amado Pai, que o Senhor esteja confortando o coração dessa pessoa, amado Pai. Se tem algo, amado Pai, que tem impedido essa pessoa, amado Pai, de crescer espiritualmente, de ouvir a tua voz, de ser, amado Pai, sensível ao Espírito Santo do Senhor, amado Pai, eu peço em nome de Jesus, assim como Paulo disse, amado Pai, afasta esse inimigo dessa pessoa, amado Pai. Em nome de Jesus, amado Pai, que essa pessoa seja liberta, que tudo que prende a ela ter um crescimento espiritual vai cair por terra, em nome de Jesus, amado Pai. Te agradecemos, amado Pai, pelo privilégio, amado Pai, que temos, amado Pai, de falar sobre a Tua palavra, de sentir a Tua presença, amado Pai, de fazer parte do Teu processo, amado Pai. Assim como Paulo e Silas, amado Pai, já ouço, amado Pai, as correntes quebrando, amado Pai. Já sinto, amado Pai, cura, amado Pai. Já sinto restauração, amado Pai, na vida de cada um, amado Pai. Já vejo, amado Pai, portas de emprego abertas em nome de Jesus, amado Pai. Mas também te peço, amado Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas, amado Pai, assim como Lídia, amado Pai, abrir o coração para ouvir, principalmente, amado Pai, a Tua voz. Que essa pessoa entenda, amado Pai, que deve não, amado Pai, almejar um emprego, não almejar a cura, não somente restaurar o seu casamento, a sua vida, amado Pai, mas principalmente, amado Pai, coloque o reino em primeiro lugar, amado Pai, porque tudo na terra, amado Pai, é momentâneo. Eu oro para que as pessoas entendam, amado Pai, que elas têm que viver o eterno, amado Pai, que elas possam entender que tudo isso que elas estão pedindo, por emprego, por restauração, por saúde, amado Pai, é momentâneo. E já foi declarado em nome de Jesus que essas pessoas vão ser curadas, amado Pai, porque é a Tua vontade, amado Pai, e eu creio nisso.
fé, amado Pai, essas pessoas pode curar elas, pode restaurar o casamento delas, possa trazer, amado Pai, um emprego. Mas que o Espírito Santo, amado Pai, seja a partir de agora, a partir desse momento, amado Pai, possa estar no coração de cada um, amado Pai, que essas pessoas possam ficar sensíveis ao Senhor, que assim como Paulo ensina, amado Pai, oraram e louvaram ao Senhor, amado Pai. E é em nome de Jesus que te peço um resto de tarde abençoado, amado Pai. Te peço um resto de dia, de domingo, amado Pai, abençoado, amado Pai. Te peço um resto de semana, amado Pai, que a gente possa contar os milagres que a gente já recebeu em nome de Jesus. É em nome dele, amado Pai, que te peço, agradeço por tudo, amado Pai. Amém. Seja o nome do Senhor. Ele é Jesus, o Deus do impossível. Para o Senhor nada é impossível. Aleluia!